Eu demorei muito tempo para conseguir falar sobre isso, porque eu acredito que muitas mulheres atravessaram esse desafio que é falar da maternidade. Comigo não foi diferente e eu precisei de um tempo, precisei sobretudo de coragem para assumir muitos desafios que eu atravessei, muita vergonha, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês essa travessia, esse deserto que eu atravessei e que hoje eu me sinto preparada para compartilhar com outras pessoas e, quem sabe, poder ajudá-las nesse processo. E, primeiramente, eu gostaria de começar falando sobre limites. Muitas pessoas têm dificuldade em falar sobre limites e até mesmo para reconhecer os próprios limites, e comigo também não foi diferente. Quando eu fui mãe em 2018, eu não me conhecia bem e não conhecia os meus limites. E para saber o que são limites, você tem que saber conhecer os seus valores. Você precisa se conhecer muito bem. E isso é um processo profundo. Eu entendo até que é um processo terapêutico, porque eu não fui ensinada a me conhecer. Eu fui me conhecer já na fase adulta. Eu acredito que a maioria das pessoas da minha geração, né, aí com os 40 anos, nessa geração dos anos 80, também começaram a fazer terapia já tardiamente, né, já adultos. Então eu não sabia até onde eu poderia aguentar, e são perguntas simples, tá? Eu comecei a me fazer perguntas simples já, assim, digamos assim, bem velha, né? Não querendo dizer que 40 anos seja velha, mas a partir dos meus 35 anos eu comecei a me perguntar até onde o meu limite ia, até onde eu poderia aceitar determinadas coisas, né? E foi justamente aí que foi a minha virada de chave. Com a minha maternidade, obviamente, né, eu me relacionei, eu me casei, né, com meu atual marido, e acredito que ele também não passou por esse processo de autoconhecimento, e nós dois fomos vivendo ali um caos, né, da família, um caos interno e um caos familiar, até a gente conseguir aí virar a chave e entender determinados padrões que a gente estava vivenciando. Então, até eu descobrir, até eu me fazer essas perguntas, eu vivi muita loucura. Eu vivi muito caos na minha casa. E foi muito difícil, porque eu entendia para mim que eu precisava ser forte, afinal, eu era mãe. Então, eu precisava sustentar aquele desequilíbrio, eu precisava sustentar o ambiente familiar para manter ali, né, a minha filha em segurança, para manter o lar protegido, mas ainda assim, dentro de mim, eu vivia um turbilhão emocional. Eu, como o meu companheiro também, a gente estava reproduzindo determinados padrões. Para os homens, eu acredito que é muito mais difícil entender essa nova fase de paternidade. Então, atravessei isso muitas vezes sozinha, né? Eu entendi logo no início, acho que as mulheres logo no início entendem que elas são mães e que a partir da sua maternidade você não vai viver mais aquela realidade. Aquela outra mulher, né? Ela não que ela deixe de existir, mas ela passa por uma fase diferente. Então, tudo que eu vivi anteriormente, né, toda aquela minha fase de liberdade, de viajar para outros lugares, de viver as festas, de viver os amigos, tudo isso passou. E eu entendi muito bem que isso tinha passado. Embora aquilo doesse ainda em mim, né, mas eu tinha entendido que era uma nova fase e que eu precisava ali me apaixonar por esse novo, essa nova realidade, né? A gente sabe que é bem complicado, né, falar apaixonar porque é bem difícil, mas ali me dedicar a essa nova realidade, viver aquilo intensamente, né? Até para entender, hoje em dia eu não nunca assim, em determinado momento eu questionei se eu realmente queria ser mãe, mas hoje em dia eu não quero mais voltar atrás. Para mim é uma grande realização e eu tenho muito orgulho de todas as fases que eu atravessei hoje em dia. Na época, talvez eu não tivesse tanto orgulho assim, foi bem difícil, de verdade. Mas o que eu quero trazer aqui é que durante muito tempo eu não fiz as perguntas certas, eu nem sabia que essas perguntas existiam. E durante muito tempo eu vivi uma dor profunda, a ponto de ter vergonha de falar para as pessoas que eu estava passando por aquilo. Eu tinha vergonha porque eu era mãe e a gente tem esse ideal materno na sociedade de que ser mãe é o suficiente e que se seu filho é saudável, tá tudo certo, você não tem que reclamar. Mas não, eu estava vivendo uma fase de abandono e muitas vezes eu questionando até o valor da minha vida. E realmente estava muito difícil. E a partir desse momento que eu comecei a questionar, cara, eu tô com uns pensamentos muito esquisitos. Eu nunca fui uma pessoa assim com tendências suicidas, sabe? E eu comecei a ter pensamentos desse nível. E aí aquilo me acendeu um alerta. Eu falei, não, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda de um profissional. Tive ajuda terapêutica durante
um determinado momento que foi de muito valor e que me ajudou muito e que me trouxe, assim, uma clareza de que, assim, cara, essa situação não está te fazendo bem. Olha para isso, tá? Tudo bem. Eu tive essa clareza de que a situação não estava me fazendo bem, que eu tinha, enfim, eu não conseguia relaxar, eu estava o tempo todo tendo espasmos, porque eu estava o tempo todo em alerta. O meu corpo, tudo tremia, assim, era muito esquisito o que eu sentia. Eu sempre fui uma pessoa muito alto astral, né? Muito tranquila e realmente era uma fase bem desafiadora. Então, na época, eu busquei ajuda e esse meu terapeuta me apontou para isso, que eu precisava buscar, assim, ter essa clareza de que não estava me fazendo bem. E o ponto de virada, acho que para mim foi a pandemia, de verdade. A pandemia me fez conviver obrigatoriamente, viver a minha casa obrigatoriamente, porque quando passou a licença maternidade que eu voltei a trabalhar, eu parecia que eu descansava no trabalho. E era verdade, muito verdade isso. Eu ia para o trabalho para descansar. Eu ficava focada no meu trabalho, era um momento assim que eu estava realmente focada, trabalhava com muito gosto, fazia menos 1 hora porque eu tinha aquelas horas de amamentação, mas era um momento em que eu, assim, vivia a minha liberdade de verdade, né? Porque quando eu voltasse para casa, quando eu estivesse em casa, eu viveria aquele caos novamente. Não pela minha filha, mas eu falo mais pelo meu matrimônio, pelo desequilíbrio, pelas ausências, né? Por muitas coisas que a gente teve que passar, né? Então, eu descansava no trabalho e me cansava em casa. E era o pior momento, assim, dessa fase, foram os finais de semana. Porque a minha agitação interna era intensa, era tamanha que eu alterava a minha filha, obviamente. Cuidava dela com todo carinho, sempre presente, sempre atenciosa. Mas eu era tão agitada que eu desequilibrava ela. Por uma questão mesmo de conexão mãe e filha. Isso é muito comum, né? As mães às vezes relatam que, tô dormindo no quarto, de repente eu acordo alerta, assim. E eu sei que a minha filha vai chorar. Por quê? Porque a gente é muito conectada com os nossos filhos. Isso é muito forte. Esses laços são muito fortes. E da mesma forma, os nossos filhos, eles sentem o que a gente sente, né? Isso é muito comum acontecer. Muitas mães relatam isso. Então, eu vivia um caos interno que a minha filha, quando estava comigo, ela chorava muito. E ela chorava muito porque, no fundo, ela sabia que eu estava ansiosa e que eu queria sair correndo. Então, ela chorava para eu ficar mais um pouquinho com ela, né? Fazia muito sentido, assim, que ela chorava por isso. Porque eu sei que qualquer momento você vai sair daqui. Quando eu botava ela para dormir também, ela sentia que eu queria, tipo, agora eu quero sentar no sofá e olhar para o teto apenas, assim, para eu poder elaborar o que eu estou sentindo aqui em relação, enfim, na época, meu marido, que ficava na rua o tempo todo, não chegava em casa, né? Chegava em casa sempre assim de madrugada. Então, eu vivi essa realidade. E na pandemia, né, que para muitas pessoas foi um momento muito caótico, para mim também não foi diferente, a gente teve que conviver. Então, a gente teve que conviver, nós tivemos que ficar em casa, conhecer um ao outro, e mais uma vez eu tive que silenciar muitas coisas. Eu não poderia, assim, colocar para fora, externar toda todas as questões que eu tinha dentro de mim, todas as ofensas que eu via, por mais que as pessoas, você tem que rebater, você tem que se defender, mas quando a gente é mãe, é muito sensível a gente entrar em todas as lutas, sabe? A gente precisa escolher muito bem escolhidas as lutas que a gente entra. Porque nem sempre numa luta é a gente que sai ferido, às vezes a criança sai, então eu tinha que escolher as lutas que eu ia lutar. E eu deixei de escolher muitas e não me sinto menor por isso. Foi muito importante eu não ter escolhido muitas lutas na minha vida e eu acho que isso foi uma das coisas mais sábias que eu já fiz na minha vida. Escolher as lutas que eu ia batalhar de verdade. E nesse convívio eu percebi que era assim urgente eu buscar ajuda de alguém, ajuda de uma profissional que pudesse me acompanhar, e eu busquei a ajuda de uma pessoa que me olhasse de uma forma, digamos assim, integral, como um todo. E essa pessoa realmente me trouxe perguntas importantes e que me fizeram fazer melhores escolhas na minha vida. E eu vou finalizar aqui esse relato, depois eu complemento, trago mais coisas sobre essa minha jornada, mas essas perguntas eram simples, perguntas que a gente pode fazer para a gente mesmo, que era: onde eu gostaria de estar, né? Daqui a 5 anos, 10 anos, onde eu gostaria de estar? Quais são os meus valores? Perguntas como: o que eu gostaria de sentir? Como eu gostaria de viver a minha maternidade? Como eu gostaria de me sentir?
Eu acho que é mais sobre isso. Onde eu gostaria de estar, tudo bem, mas como eu gostaria de me sentir era a pergunta-chave. E essa pergunta que eu faço para você, mãe, como você gostaria de se sentir com a sua maternidade? E essa pergunta é transformadora, porque mãe é mãe para sempre. Então, a partir do momento que nasce o filho, você é mãe para sempre desse filho. E é importante que a gente entenda isso, porque a gente vai organizar nossa vida em torno da nossa maternidade. É, com muito amor, sabe? Porque, assim, não adianta. Ah, porque eu sou uma pessoa diferente do meu filho vai embora. Sim, o filho vai embora. Mas eu posso dizer para vocês uma coisa que é muito verdadeira. A minha filha, ela trouxe tudo de bom que eu preciso nesse momento da minha vida. A minha filha, ela me trouxe a força que eu precisava para mudar a minha realidade, ela me trouxe a força para, inclusive, mudar o meu casamento. Porque tudo ali que a gente passou, eu tive que aprender a ter muita resiliência e a saber verdadeiramente quem eu sou para até ter compaixão e misericórdia pelo que o outro estava passando. Então, isso é uma sabedoria muito profunda. Eu precisava realmente saber quem eu sou, onde eu queria chegar, o que eu queria com a minha maternidade, para eu enxergar para o outro como o irmão, que era o pai da minha filha, e falar assim: tá tudo bem, é só por hoje, porque a minha vontade, eu sou uma pessoa, digamos assim, bem colérica. Muitas vezes eu tinha vontade de voar em cima, e muitas vezes infelizmente, às vezes eu falava coisas muito desafinadas e desalinhadas ali com um equilíbrio, mas muitas vezes eu consegui. Todas as vezes que eu consegui, eu falava assim para mim: só por hoje. Ia dormir com aquele nó na garganta e acordava bem. Então, todas as vezes eu falava para mim: só por hoje, só por hoje, só por hoje eu não vou brigar, só por hoje eu vou entender, só por hoje, porque eu tenho um objetivo muito importante para minha vida. Então, é basicamente isso que eu quero deixar para vocês. Faça essas perguntas. O que que você deseja sentir com a sua maternidade? Eu sei que de vez em quando é desafiador, mas faz essa pergunta para você. O que que você deseja sentir? Onde você quer estar? Tenha esse objetivo, digamos assim, claro e definido no seu coração para que você consiga realizar os maiores sonhos da sua vida. A vida, ela é muito preciosa para que a gente não viva com dignidade. É importante que a gente tenha isso bem gravado no nosso coração. E para mim também, naquela época, eu não tinha nem consciência de que me transformando, eu estaria transformando o mundo ao meu redor. E uma grande surpresa foi que essa minha transformação, através do amor e da resistência, do propósito que eu tinha de ter uma família, principalmente de criar minha filha, porque a família veio depois da minha transformação, da minha evolução, ela fez toda a diferença. Isso tudo fez muita diferença para mim e para o meu marido, que hoje é o melhor companheiro do mundo. Então, se faça sempre essas perguntas. O que você gostaria de sentir, com muita responsabilidade, com muita verdade, né? Porque às vezes a gente também está num relacionamento abusivo e que envolve agressão física e risco à vida. Então, nesse caso, é importante analisar com muita responsabilidade, porque aí, quando é risco à vida, a gente tem que envolver aí a segurança para as nossas vidas e para os nossos filhos, né? Mas se não envolve risco à vida, se prioriza. Faça essas perguntas. Prioriza você, a sua saúde, sua evolução, sua carreira, seu filho ou sua filha. Se prioriza, porque com certeza tudo ao seu redor vai se transformar. Então, esse é o meu recado para hoje. Eu agradeço aí quem ficou até o final desse vídeo e espero poder contribuir também com o que eu vivenciei na minha maternidade. Pretendo compartilhar muitas coisas boas aqui. Espero estar trocando com vocês também, que a nossa jornada possa se complementar e se enriquecer ao longo do caminho. Então, um beijo e até o próximo vídeo.